Boa noite, minha gente linda. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, no meu lar, no seu lar, trazendo aquela paz, aquela harmonia para a nossa família. Hoje nós vamos comentar uma pequena passagem do Evangelho de Mateus, é um versículo só. Mas antes de entrar no versículo, nós vamos explicar o que estava acontecendo antes. Jesus, andando com seus discípulos, ele chega em Cesareia de Filipe. Essa região era muito assim, de má fama, porque faziam muito sacrifício de sangue. Era aquele templo muito suntuoso, muito chique lá em Cesareia de Filipe. E era assim, de má fama mesmo. Jesus, inclusive, é até perguntado por que levou os apóstolos até lá. Então, Jesus, é lógico, ele queria mostrar tudo para os seus apóstolos, porque ele estava preparando os apóstolos para quando ele partisse, os apóstolos não ficassem assustados ou surpresos com certas coisas no que diz respeito às religiões, aos templos. Se fosse nos dias de hoje, hein? Os 33 anos dele não ia dar para ele visitar tanta coisa estranha que tem por aí, né? Então, no meio do caminho, ele pergunta para os apóstolos: o que andam dizendo por aí que eu sou? O que os homens dizem que eu sou? Então, uns, João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Gente, esse trecho aqui nos mostra que eles acreditavam na reencarnação. Porque se Jeremias, Elias e todos os profetas já haviam morrido, como que eles iam falar que Jesus era um deles? Só pode ser o Espírito que retorna. Mas não é esse o nosso assunto de hoje, não. Então, Pedro, que ainda não havia se manifestado, diz para ele: tu és o Cristo. E Jesus, então, bendiz a Pedro por causa disso. E ele ainda diz para ele: bem o dizes, Pedro, sou mesmo, eu sou o Cristo. E Jesus avisa eles para não ficar contando para ninguém que ele era o Cristo. Porque a intenção de Jesus é que as pessoas acordassem para o messianato dele, reconhecessem nele o Messias. E não que os apóstolos saíssem por ali: ó, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? Jesus não era chamado de Jesus Cristo. O Cristo é uma autoridade muito, muito mais alta, que é o eu superior de Jesus, que na filosofia grega é chamado de Sofia, e entre os judeus de Roquema, está no livro de Salomão, esse espírito chamado Roquema. Então, Cristo é o Cristo planetário, é aquele que está em espírito lá nas zonas celestiais. Ele então envia, hoje a gente usa o termo avatar. Ele envia um avatar seu, ele coopera com o nascimento dele aqui, lá no ventre de Maria, esse Sofia. Então, quando Pedro diz que ele é o Cristo, Jesus fica todo feliz, porque Pedro estava reconhecendo nele essa autoridade celestial. Pedro não estava vendo ele só como o homem, o filho do homem, né? Então, Jesus começa a dizer que era necessário que Jesus, morresse, mas que dentro de 3 dias ele ia ressuscitar. Olha só que interessante o que acontece a seguir. Pedro, então, chama Jesus à parte, longe dos outros apóstolos, e vai começar a repreender Jesus.
dizendo para ele: tem piedade de ti, Senhor. Isso não vai acontecer, não. E repreender, tá? Aqui está escrito repreendendo Jesus. Vai acontecer. O Senhor não é o Cristo? Como que o Senhor vai padecer, vai morrer para depois ressuscitar? Repreendendo mesmo Jesus. E Jesus usa uma frase muito assustadora com Pedro. E às vezes as pessoas se assustam. Porque Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Sai de perto de mim. Lá no Evangelho de Marcos, aqui nós também Mateus. Lá em Marcos é usado: vai-te de perto de mim. Sai de perto de mim. Então aqui no Evangelho de Mateus está dizendo para trás, quer dizer, afasta, sai de perto de mim, Satanás. Que me serves de escândalo. Você está sendo um escândalo para mim. Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ou seja, você acaba de dizer que eu sou o Cristo de Deus, que eu sou uma entidade celestial e que vim aqui cumprir um messianato, portanto eu sou o Messias, e agora você vem me dizer que eu estou errado em dizer que eu vou morrer, vou ser crucificado, mas que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Afasta de mim, Satanás. Você não compreende as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. Eu estou aqui dizendo de uma situação que eu estou sabendo que vai acontecer comigo. Estou querendo já preparar vocês, porque já está chegando a hora da minha morte. Vai ser por tortura, espancamento, crucificação. Mas vamos voltar à questão do Satanás. Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Ele podia ter explicado para ele, sem falar com ele: afasta de mim, sai para trás, Satanás. É tão fácil entender isso. Gente, voltemos a explicar sobre a mediunidade de Pedro. Pedro era médium. Jesus, tudo que ia fazer, ele chamava Pedro para perto dele. Pedro tinha uma mediunidade tão grande que ele duvidava dele mesmo. Várias vezes ele ajoelha aos pés de Jesus e diz para ele: eu não sou digno do Senhor. A confusão mental que um médium tem. O médium é aquele que faz o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Pedro era um excelente doador de ectoplasma para que Jesus pudesse realizar as curas. Mas Pedro estava sempre duvidando. Tanto é que lá no final ele trai Jesus, né? Desculpa, ele nega, quem traiu foi Judas, ele nega Jesus. Quantas vezes ele duvidou a mediunidade a si mesmo? Imagina hoje, com tanta ciência, com tanta explicação que nós temos de física quântica, quantas reuniões mediúnicas, quantos fenômenos que acontecem dentro das igrejas evangélicas, que o corpo é tomado pelo Espírito. Lá eles falam que é Espírito Santo, né, gente? Não estou duvidando, não, mas não é só Espírito Santo, né? Joga a criatura pelo chão, rola, dança até forró, né? Então, naquele momento, é lógico. Gente, o que eu estou falando aqui não está aqui no Novo Testamento, porque naquela época não se falava explicando esses fenômenos mediúnicos, tá? Então, Jesus, é lógico que viu uma influência em Pedro, repreendendo Jesus daquele jeito. Uma influência de quê? Espírito das trevas, que queriam admoestar Jesus,
queria repreender, achou ali um motivo para repreender Jesus, querendo dizer para ele, não fala desse jeito, né? Você é um mentiroso, vai morrer nada, vai ser crucificado nada, vai ressuscitar nada. É lógico que Jesus, por isso é que ele chama ele de Satanás. Sai para trás, vamos ver aqui como é que é direitinho que ele fala, entendeu? Para trás de mim, Satanás. Jesus não ia falar desse jeito com Pedro. Pedro foi o primeiro apóstolo que Jesus convidou para o seu messianato. E Pedro é aquele que Jesus, inclusive, troca até o nome dele era Simão, e Jesus troca para Pedro. E Jesus aqui no versículo anterior fala que vai dar as chaves do céu para ele, para Pedro. Então, gente, essa história de papa também, isso aí tudo mentira, tá? Esse negócio de falar que Pedro foi o primeiro papa, claro que não foi, ué. O papado foi muito, muito tempo depois que Jesus partiu, que Jesus desencarnou, né? Deixou a matéria. Então, ele viu naquele momento que Pedro estava tomado por alguma entidade. Ué, mas ele não era apóstolo de Jesus? Gente, a mediunidade, a gente tanto sente, tanto vê e tanto ouve, tanto com coisas boas, com os anjos iluminados, com os espíritos evoluídos, mas a gente vê coisa feia também. E eu já tive madrugadas de ver coisas assim apavorantes. Vocês não fazem ideia do que é mediunidade. A gente vê o belo, o bonito, o evoluído, a luz, mas a gente vê trevas também. Quantas vezes eu já fui nos umbrais e vi coisas que vocês não podem imaginar. Mas não é só no umbral, não, aqui na crosta terrestre também. Porque isso aqui, para mim, isso aqui é um umbral. Essas guerras fratricidas, esses abusos de criança, pedofilia, isso é umbral, isso é escuridão. Eu já falei e vou comentar de novo. A Terra fede. Nosso planeta fede a sangue. É muito sangue derramado. Nos dias atuais, então, tá um tal de matar. Eu nunca vi tanta matança igual está acontecendo, né? Essa falta de respeito à vida que pertence a Deus. Quem somos nós para estar tirando uma vida? Então, Jesus percebeu ou até mesmo viu que Pedro estava influenciado. Por isso que ele diz a ele, afasta de mim, para trás, Satanás. Pedro deve ter ficado muito sem graça, né? Jesus não tinha como explicar a mediunidade. Se o que Jesus trouxe já levou Jesus à crucificação, você imagina se Jesus fosse falar do Pentateuco kardeciano, que são 5 livros da codificação espírita. O segundo deles, que é o livro dos médiuns. Dá uma olhadinha lá, que Kardec vem falar dos diversos tipos de mediunidade. E tudo, a minha, vocês podem até dar uma olhada lá, mediunidade sensitiva. Gente, vocês podem estudar o livro dos médiuns sem deixar a sua religião, viu? Você pode ficar na sua igreja, no seu terreiro de umbanda, onde você quiser, na sua igreja católica, ou você pode estudar o fenômeno, que inclusive vai te ajudar a entender o que está acontecendo com você mesmo, com essa sensibilidade dos lugares onde visita, quando as pessoas se aproximam. Dá uma olhadinha lá nos tipos de mediunidade. Então, Pedro tinha uma mediunidade enorme. Eram 3 dos 12 apóstolos, eram 3 que tinham mediunidade exacerbada. Tiago, Pedro e João. Pode olhar o Novo Testamento todinho. Toda vez que Jesus ia fazer uma cura, ele chamava esses 3. Toda vez que Jesus precisava de um reforço energético
para pregar para uma multidão, por exemplo, ele sempre colocava esses três junto dele: Tiago, Pedro e João. Então, essa passagem é muito estranha quando Jesus chama Pedro de Satanás. Ele não estava se referindo a Pedro, ele estava se referindo à entidade que queria ali perturbar Jesus, fazendo com que Pedro duvidasse de Jesus. Pode ser que vocês vão perguntar, Regina, então será que lá na hora de negar Jesus também não foi? Por que não? Por que não? Né? A gente sabe que está aqui nos evangelhos que quando Jesus despede Judas ali da ceia e fala com ele: Judas, o que tendes que fazer, falo já. Ele permite, pode ir. Aí no versículo abaixo está assim: e nessa hora o Satanás entrou nele. Entenderam? Gente, essa explicação que eu estou dando de mediunidade não está aqui no Novo Testamento, tá bem? Não está aqui não. Eu estou explicando com as minhas palavras, que é a forma que eu achei para justificar a grosseria, entre aspas, a grosseria de Jesus, chamando Pedro de Satanás. Fica aí então para nós também observarmos as pessoas. Quando a pessoa muda de fisionomia, quando a pessoa está mansa num canto e de repente ela começa a falar muito alto, agredir. Dá uma observada. Outra coisa é observar as crianças. Às vezes a criança abre a boca e fala cada coisa com a gente que a gente fala: meu Deus, onde esse menino tirou isso? Olha nos olhos do seu filho. Estou dizendo que eles vão receber trevas não, tá, gente? Mas eles são muito sensitivos. Falam coisas assim, né? Que a gente fica de boca aberta. Esse menino nunca viu essa cena. Como é que agora ele vem falar disso? Fica então o nosso recadinho de hoje e desejando que Jesus nos abençoe e um beijo no seu coração.